Olá, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Como está essa vida aí na casa de vocês? Espero que esteja tudo bem. Lembrando que eu sou a professora Daine de Língua Portuguesa e hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa disciplina. Antes de nós começarmos a trabalhar com um novo conteúdo, vamos relembrar o que nós vimos na semana anterior. Então, na semana anterior, nós estudamos textos de curiosidade científica, lembram lá? Então, textos de curiosidade científica, eles pertencem ao gênero científico e têm o objetivo de divulgar uma informação. Esses textos de curiosidade científica, eles têm uma linguagem mais simples e clara para que todos possam entender, lembra? Então, a linguagem é simples e clara, a função é divulgar informações, não emitimos opinião própria, nós trazemos opiniões de quem realmente entende sobre o assunto e aí a informação é divulgada. Espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade, seguindo passo a passo e depois tenham revisto o texto de vocês para ver se ficou exatamente ou mais próximo daquilo que é um texto de curiosidade científica. Na aula de hoje, nós continuamos com o capítulo 5 do livro didático, que é o capítulo de curiosidade científica. Mas o tema será frase, oração e período. Você sabe o que é uma frase, você sabe o que é uma oração. Se você já sabe, nós vamos rever esses conceitos e vamos pensar em alguns outros. Se você não sabe ou não lembra, também vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Preparados? Olhem aí na tela, daqui a pouquinho já vai aparecer algumas coisas para você dar uma olhadinha para dizer se é uma frase, se é um período, se é uma oração. Será que você vai acertar? O que é uma frase? Esse é um dos temas da nossa aula de hoje. De uma maneira muito simples, frase precisa ter um significado. Não depende do número de palavras, não depende de quais são as palavras. Depende sim de ter um significado. Você leu, você ouviu, conseguiu compreender, temos aí uma frase. Veja na tela seguinte, que vocês estão vendo, espaço de pelo quem a saúde a afeta, a aventura também se terra a voltar para. Temos uma frase aqui, você entendeu o significado? Eu não entendi o significado. Se eu não entendi e você não entendeu, não temos uma frase. Agora, veja a sequência. Voltar para a Terra também afeta a saúde de quem se aventura pelo espaço. Nós temos as mesmas palavras, você pode comparar que são as mesmas palavras, reorganizadas. Então, o número de palavras é o mesmo e as palavras são as mesmas. Mas a segunda parte, o segundo trecho que está em verde, ela tem um significado. Você consegue saber o que está falando. Então, aqui sim, nós temos uma frase porque é um todo significativo. Não depende do número de palavras, não depende de quais são as palavras, depende de significar, de você entender um significado. Avançando um pouquinho, nós temos um desafio. Observe as sentenças a seguir. Então, esse é um trecho que está na página 11 do livro de vocês. Atenção, cuidado com o cão, silêncio. Essas sentenças você acha que pode ser considerada uma frase? O que há de comum entre elas? Então, se você vê uma placa andando na rua que está escrito cuidado com o cão, você sabe que precisa ter cuidado porque deve ter um cão bravo ou algo assim. Silêncio, se alguém fala, a professora fala, quando vocês voltarem da pandemia, depois de um tempo todo mundo colocou a conversa em dia e a professora fala silêncio, vocês sabem que nesse momento precisam ali escutar o que ela vai falar, ficar em silêncio para que ela possa falar. Então, o que nós temos em comum nessas frases? Vamos ver aqui, ó. Então, primeiro nós sabemos que elas podem ser consideradas frases, porque nós conseguimos entender o sentido das três. Mesmo que a atenção e o silêncio sejam uma palavra só, eles têm um sentido, pois eles têm uma unidade de sentido completa. E nenhum dos casos, nenhum dos exemplos, há a presença de verbo. Então, isso é muito importante, nós vamos ver logo na sequência. As frases têm um sentido, têm um significado, então elas são frases, e elas, quando não têm verbos, como atenção, silêncio, cuidado com o cão, elas são frases nominais. Além das frases nominais, nós temos as frases verbais, que elas se organizam em torno de verbos, como no exemplo a seguir. 80% dos astronautas que passam períodos de meses no espaço voltam com algum problema de visão. Apresenta o sentido completo,
Então, uma frase, vocês conseguiram entender, lembrando que essa informação, ela é do texto que nós vimos na aula passada, um texto de curiosidade científica, então ela passa uma informação. Tem verbo, é uma frase verbal. Ali nós temos os verbos passam e também o verbo voltam. Frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo. Nos dois casos, precisa ter um sentido para ser uma frase. As frases verbais, elas têm um verbo. Uma frase verbal, ela pode ter uma ou mais orações. E o número de orações é determinado pelo número de formas verbais presentes na frase. Então, se eu tenho dois verbos, nós vamos ter duas orações. Um período simples, que é o que vocês estão vendo na tela agora, ele apresenta uma única oração. E o período composto, ele tem duas ou mais orações. Então, vai precisar analisar, lembre que a frase anterior que nós tínhamos visto uma frase que tinha dois verbos. Então, nós tínhamos ali duas orações, tínhamos um período composto. Vai ficar mais claro com o exercício que nós vamos fazer agora. Então, veja lá na tela, esse é um exercício que está no livro de vocês. Um exercício simples. Nós temos separados os períodos e são dois períodos simples que nós transformaremos em um período composto. Como que é essa transformação? Teremos que acrescentar algumas palavras. Então, veja lá o enunciado. Forme períodos compostos com base nas orações a seguir. Para isso, utilize palavras como e, ou, mas, logo, porque, porém e nem. De acordo com o sentido do período formado, faça as alterações necessárias. A primeira, Angélica escreveu um e-mail. Angélica não enviou e-mail. Eu preciso juntar essas orações. Como que ficaria? Angélica escreveu o e-mail, mas não o enviou. A letra B, está calor, Ana foi à praia. Está calor e Ana foi à praia. O jogo acabou? O jogo está no intervalo? Temos ali duas perguntas. Como que nós podemos unir? O jogo acabou ou está no intervalo? A letra D. Não choveu. A plantação continua sofrendo com a estiagem. Não choveu. Logo, a plantação continua chovendo com estiagem. João está feliz. João foi bem na prova. João está feliz porque foi bem na prova. Bia está atarefada. Bia dormiu até tarde. Bia está atarefada, porém dormiu até tarde. Então, veja, nós fizemos as junções, formamos períodos compostos, mas para fazer essa formação, nós precisamos acrescentar algumas palavras, fazer algumas adaptações para que não ficasse repetitivo. Então, você pode ver novamente, pausar o vídeo. Se você quiser responder tudo e depois ver as respostas, você pode fazer isso. Continuando os nossos estudos, até agora nós vimos o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Agora nós vamos ver o que é sintagma. Tem na tela para vocês verem esse quadro azul que está na página 14 do livro didático de vocês. Temos lá. Uma frase pode conter um ou mais sintagmas, cada qual composto de uma palavra ou um conjunto de palavras. Cada sintagma desempenha uma função sintática, isto é, cumpre um papel específico em determinada frase para que ela tenha sentido completo. Então, lembrando, a frase, seja ela verbal ou nominal, ela sempre tem que ter um sentido. Nós temos ali uma frase: o corpo reduz a produção de células dos músculos. Vejam, está dividido em duas partes com cores separadas. O corpo, um sintagma nominal, e reduz a produção de células dos músculos, um sintagma verbal. E aí vem a pergunta: como que nós vamos saber se é um sintagma nominal ou é um sintagma verbal? Para isso, nós precisamos identificar
qual é a parte, digamos, mais importante desse sintagma? Precisa localizar os termos que determinam as principais funções sintagmáticas. Então, são os núcleos do sintagma. Dentro de um sintagma, por exemplo, o sintagma nominal, o corpo, nós precisamos ver qual é o núcleo do sintagma, ou seja, qual é a parte mais importante e qual é a função dele. No sintagma nominal, o sintagma ele gira em torno de um nome. O que é um nome, professor? Um nome é um substantivo ou um pronome. Já o sintagma verbal, ele gira em torno de um verbo. Então, o sintagma verbal gira em torno de um verbo. Vocês precisam, então, como que a gente faz para identificar? Nós vemos que temos dois sintagmas e dentro desses sintagmas, qual é a parte mais importante, correto? Vamos ver novamente a nossa frase agora separada. O corpo reduz a produção de células dos músculos. O corpo é um sintagma e o restante nós temos outro sintagma. Vamos à primeira pergunta. Qual é a palavra principal, isto é, o núcleo do sintagma nominal? O sintagma nominal nós já vimos na tela anterior, que é o corpo. O corpo, qual que é a parte mais importante? É o ou é o corpo? Corpo. Então veja, corpo é um substantivo. Se é um substantivo, é um nome e então nós temos um sintagma nominal. A próxima pergunta. Qual é a palavra principal, isto é, o núcleo do sintagma verbal? Se é um sintagma verbal, nós sabemos que ele gira em torno de um verbo. Qual é esse verbo? Então, o sintagma que nós estamos falando agora é reduz a produção de células dos músculos. Qual é o verbo que é o núcleo desse sintagma? Reduz. Então, recapitulando. Sintagma nominal, ele gira em torno de um nome, um pronome ou um substantivo. Sintagma verbal, ele gira em torno de um verbo. Certo até aqui? Depois vocês vão ter uma atividade para fazer exercícios e ver se ficou tudo muito claro. Caso precisem, sabem que é só voltar, parar o vídeo e rever quantas vezes forem necessárias. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham conseguido entender o que é uma frase, uma oração, um período, um sintagma. E qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, busquem outras informações se vocês quiserem. E lembrando que vocês têm uma atividade para realizar. Então, não deixem de ver o PDF, fazer as atividades e logo na sequência você vai poder ver também a correção dessa atividade, certo? Bons estudos para vocês!